Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Passando a Limpo. Afinal de contas, todo mundo quer ficar bem informado, os fatos acontecem, repercutem nas redes sociais, viram notícia, às vezes não viram notícia, mas para você se aprofundar no assunto, para você ter um embasamento maior para discutir os assuntos que envolvem a nossa região, a nossa cidade, a nossa região, a gente passa limpo aqui toda quinta-feira, às 8 horas da noite na TV da Cidade e às 9 da noite na TV BE. Eu falo a gente porque mais uma vez aqui comigo, a enciclopédia da política joinvilense, professor Osni Pischi e o jucundo engenheiro Henrique Xiste Neto. Boa noite, senhores. Boa noite, desculpa, o que eu sou? Boa noite, Jucundo. Jocundo? Jucundo. Ah, isso é porque ele perdeu a barba pro corona, hein? Sou Taubaté, cara. Boa noite, Arno. Arno Boa está de noite, volta. Chico. Boa noite, Osni. É Chico Kursansef? Não. Não, ele não é É tão... o Chico de quê? É o Chico Klein. Chico. É com Chico K também. pequeno. É com K também. Chico pequeno. Chico Combina pequeno. com o tamanho dele, exato. Boa noite aos telespectadores. Kleina Boa Kenda. noite, meus amigos. Boa noite aos amigos. Vamos lá. Boa noite. E olha, aproveitando que o Chico está aqui, né, Pischi, ele é um entusiasta dessa parte cultural, não sei se ele assistiu o programa da semana passada, mas nós vamos mostrar aqui de novo, Chico, os abrigos em estilo enxaimel, cujo responsável pela confecção deles na nossa cidade está aqui ao meu lado. O que está acontecendo com os abrigos em estilo enxaimel da Rua Blumenau? Confere aí as imagens, as novas imagens. Esses aí são os abrigos que o pessoal acabava colando cartaz ali, então a parte de tijolinho ali, né, professor Pischi, Sem manutenção. acaba Sempre. complicando. Mas o que a gente se admirou muito, e a gente pode acompanhar, o Chico deve também observar muito, pela qualidade do material, né? São quase 30 anos, professor Pischi? 30 anos, praticamente. Ó, a minha idade, Pischi. Eu estou muito mais acabado que um ponto de ônibus desse. É verdade. E eu contar que é garanto mentiroso. que esse ponto de ônibus não vai pegar coronavírus. Isso Não. é verdade. Isso é Gente, verdade. Ô, Chico, isso aí duraria seguramente mais 50 anos. É verdade. Com absoluta certeza. Mas você sabe o que está acontecendo com esses abrigos de ônibus? Os da Rua Blumenau, por exemplo, Olha lá. eles estão fazendo isso. Isso é crime. Está acontecendo isso. Isso é Eles crime. estão destruindo a parte ali, Não, eu não- nem as vou telhas, olhar os mais. tijolos, e eles estão jogando na calçada para servir como base. pra Aquela alguma telha alemã, Tem que processar o- cobertura, coisa tradicional. Filha da mãe que está fazendo isso. Tem que processar. E aí vão reconstruir isso? Ou Não, qual mas não é é? Não, estão destruindo. Possivelmente vão fazer aqueles Moendo e metálicos. jogando na né? rua aí, ó. Aqueles metálicos Ali, que tem ó, atrás. Aqueles metálicos que são caríssimos Sim. e uma empresa que ganhou a licitação pela alta do dólar e pela movimentação dos custos dos materiais de fabricação estava entregando ou não estava entregando os pontos de ônibus para a cidade. Um ponto de ônibus moderno, muito bonito, do século contemporâneo agora, mas Joinville foi construída inteira com madeira. Né? Não só o enxaimel das primeiras Não, habitações. e a madeira ali, Ó, tratada, faz 30 anos que tem aquela madeira. Exatamente. Aquele pranchão do banco Quanto custa um de pranchão daquele Itaúba, hoje? né? Se tu encontrar à venda um pranchão Deve desse, estar na casa de alguém. Quantos pranchões vão sobrar aí? Deve estar onde? Sim. Essa pergunta eu quero fazer para o prefeito. Onde é que está? Onde é que estão perfeito. os pranchões Está surdo? dos bancos de ônibus, dos abrigos do Ô, transporte Pischi, urbano? Perguntar para quem? Pro mágico? Pro... Mr. M. Mr. M? Desapareceu agora. Já não estava no ar agora. E aí, fora isso, professor Pischi, a gente quis mostrar também os outros abrigos que nós temos na cidade. A gente tem uns tantos, né? Era isso que a gente queria falar. Essa qualidade desses abrigos que estão na rua São Paulo, é esse que você falou, que é contemporâneo? são acinzentados, né? Metálico. Mas é coisa para, se não for... Ó, nós temos esse tipo de ponto de ônibus, que é o mais tradicional, que é o menos resistente também, eu acredito. Que, Tem que sumir com isso, Não, isso é não, perigoso. tem um menos resistente do que esse. sim, Esse aí era galvanizado, o outro era só pintado. É. então tá aí, esse é um... Esses abrigos novos são galvanizados, Chico? Eu só vejo ele pintado, porque a marca da galvanização a fogo a gente reconhece na superfície do aço. Ó, E ele esse está aí. muito liso. Esse aí é um outro estilo também.
ele pipoca, né, Chico? Esse aí estoura todo o pé dele. E esse aí, estão todos enferrujados, tem uma perto da minha casa, é perigosíssimo. Uma criança Então, enfiar o dedo no isso que a buraco, gente aquilo vai se discute. arrebentar. Porque, já que o senhor prefeito falou que ia economizar cada centavo do joinvilense, por que não faz uma manutenção no que vai durar mais 50 anos? Instala abrigos para o povo. Mas como ele não gosta do povo, sabe? Não gosta. Então que fique assim, só com uma placa. Ó, parada de ônibus. O Pisque e aos telespectadores, se a pessoa quer mudar a paisagem e o cenário de uma via, até pode. Inclusive introduzindo os novos pontos de ônibus. Porém, esses que ainda são possíveis de utilizar, que têm um valor, eles podem ser relocados. Exatamente. Não destruídos. Não destruídos. Do jeito que foi o cuidado com que está sendo feito, demonstra que eles não serão relocados. Eles serão jogados no lixo. É dinheiro sendo jogado no lixo. Só isso. E falta pontos de ônibus com alguma qualidade na maioria dos locais da cidade. Só isso. E a gente vai ver daqui a pouco, as imagens vão mostrar, um desses novos abrigos que eles falavam, não sei se o Chico lembra, eles falavam sobre anti-vandalismo. Só que, infelizmente, parece que não é bem assim que acontece. A gente vai ver as imagens e vai poder averiguar que mesmo esses novos, sendo recentes, tem alguns que já estão com qualidade bem precária. Os da Rua São Paulo não tem 2 anos. Não tem nenhum ano. Essa história né? de anti-vandalismo, Arno. Temos Meu aí avô, finado avô, já dizia que o vândalo sempre escreve o seu nome. Basta ler o que está escrito lá. Sim. Olha como é que está ali, ó, a situação, tem Isso... o acrílico, a parte traseira, já está quebrado, não está mais ali, a parte parece uma forração ali também já, ou o telhado mesmo, já está deslocado, enfim, parece que não é uma boa opção, né? Não, é uma péssima opção. É queimar dinheiro. Eu só espero que o Ministério não Público, não é assim. que é o da moralidade pública, vá apurar isso aí. E tem esse ponto de ônibus aí também. Dinheiro ó. não some, muda de mãos. Ó, tem um ponto de ônibus esse aí. Ó. Esse aí é o que menos tem manutenção, né? É o fácil, né, de manter um ponto desse. Só uma placa. Aí fica tranquilo, né? Não sofre vandalismo. Às vezes sofre também, né? Mas e tem muitos aí, né? Muita gente pegando ônibus, se bem que agora é um momento que o ônibus não está liberado, né? Mas muita gente pega ônibus no sol, né? E na chuva, né? E na chuva. E Joinville não é muito quente, não chove muito, então fica bem tranquilo. Olha, fica provado aqui que a extinção de todas as fundações, né, não parou só na estrutura administrativa. Está parando agora, uns prédios públicos estão caindo por falta de manutenção, que é o caso da própria prefeitura, onde a escadaria que dá acesso ao gabinete do prefeito está interditada há mais de ano. Então, né? Sorte que tem 2 nas laterais, né? As internas como rota de fuga, né? Isso mesmo. Mas agora estão partindo também para destruir o pouco que ainda resta. Mas pense que uma edificação pública, que seja um ponto de ônibus, porque é um equipamento público, atende à parte urbana da cidade. Ela já poderia ser um patrimônio da municipalidade. Patrimônio cultural. Um patrimônio tanto material, como sua edificação, como um patrimônio cultural. Esse desenho, essa imagem de madeira, de tijolo à vista, de telha Plana. unha de... Alemã, né? Telha germânica, né? Telha rabo de castor, a unha de velha. Tem uma série de apelidinhos para essa telha. E por que não preservar esse ponto de ônibus no meio de uma avenida? Se há necessidade de um novo ponto, um ponto que foi completamente destruído por um acidente de trânsito, não um acidente de obra. Se a gente tem no cenário dessas ruas, não digo a Rua Blumenau, mas outras ruas do centro histórico da cidade, ou da cidade como um todo, com algumas casas, alguns ícones arquitetônicos preservados,
Por que não fazer a manutenção, a limpeza, a lavação? Um ponto de ônibus desse, de madeira com tijolo, passa um jato d'água, tá novo. Arranca toda a tinta, toda a cola, todo o papelão colado ali. Agora passa um jato d'água num material galvanizado, um ferro. Vai enferrujar. A madeira, ela transpira, ela trabalha, ela molha, ela seca e ela aguenta. A prova disso, Chico, é que há 30 anos eles estão existindo. Não é? Sem manutenção. Atendendo plenamente. E sem manutenção, que é o pior. Sem manutenção. Porque quando foram instalados, todos tinham iluminação. Lixeiras. Lixeiras. Então, olha, é uma vergonha. Para não dizer uma tristeza para nós joinvilenses. Mas o próximo assunto, vai. Semelhante a isso, professor Pires, que a gente tem umas imagens para comentar sobre calçadas na cidade. E também me remete a uma questão histórica, porque a calçada tinha todo um desenho, né, um formato em si, que era até para, de repente, por toda a região central, né, professor Pires, que seguia esse padrão, de repente, que também dá uma característica para a questão cultural da nossa cidade. Mas, infelizmente, isso não acontece, né? Estão mostrando as imagens já? Sim. Aliás, vocês que são urbanistas, as calçadas têm uma legislação que só funciona em Joinville, não é? Que o automóvel toma o lugar do pedestre na calçada. Olha, Pires, que a história das calçadas ela é complicada, para não dizer complexa. Primeiro, quem é o dono dessa história toda? Quem é o dono da calçada? Para mim, ela é um espaço urbano que atende o todo. Como a rua, a calçada faz parte desse contexto. Então, quem deve assumir as calçadas, no meu entendimento, é o Estado. Ou seja, o Estado deve ser responsável por todas as calçadas. Esse é o primeiro ponto. Estado público, né? O espaço, o Estado, a prefeitura, vamos dizer assim, é um espaço público. É onde se faz a mobilidade não motorizada, normalmente. A bicicleta é não motorizada e assim por diante. Então, se é um espaço de mobilidade urbana, ela também devia ser desenhada como uma rua. Vocês já perceberam que a rua é completamente plana e as calçadas não? Essa é uma diferença. O cuidado que se tem para o automóvel não se tem para as calçadas. Ela é cheia de degraus, não respeitam declividades, não se mantêm elas de acordo, ela é cheia de objetos que não lhe pertencem. As lixeiras não deveriam estar sobre as calçadas. As placas, quando as calçadas são menores, ou árvores, ou postes, deveria ter outro desenho urbano, ou seja, devia se manter ou garantir o espaço tranquilo para a mobilidade urbana, a mobilidade não motorizada. E até as passagens entre uma calçada, rua, e outro lado da rua, que continua no outro calçada, também devia ser tratada assim. Mas não existe esse desenho, esse cuidado urbano. Joinville é o exemplo da falta de cuidado. Não estou dizendo que seja diferente de muitas outras cidades do Brasil, mas ela é muito diferente das cidades que se preocupam com mobilidade urbana. Olha, é muito diferente, sim. Sim. Porque Joinville, acho que é uma das únicas, ou se não a única cidade no Brasil, onde você não tem uma Secretaria de Serviços Urbanos ou uma Secretaria de Serviços Públicos, onde você vai atender tudo que é público, calçada, abrigo de ônibus, iluminação pública, passeios, parques, praças, jardins, cemitérios, arborização pública. Não tem, é uma verdadeira, vamos usar uma palavra bem chula, é uma zona que ninguém sabe quem cuida de quê. Isso que acontece. Dentro da Prefeitura de Joinville, ao longo do tempo, isso, desde do sumiço da Secretaria de Serviços Públicos, vamos bem dizer assim, ela tem sido delegado dentro da Prefeitura para várias outras secretarias, vários tipos de serviços. Isso aconteceu na última administração do ex-prefeito Luiz Henrique, quando ele criou uma supersecretaria, não é? Que na época teve como secretário o Manuel Mendonça. Então criou-se essa subsecretaria
infelizmente, os serviços hoje estão todos espalhados. Isso, em vários são responsáveis por... o cemitério é a Secretaria de Educação tem um departamento de engenharia que cuida de uma parte de toda a manutenção do seu patrimônio. As calçadas, não sei quem cuida. Ninguém. Acho que ninguém. As praças, Arno, alguém cuida das praças? Arno, eu como mais antigo aqui desta seleta grupo... Com 30 anos. Uhum. 38. Eu vou lembrar de Eu alguns fui uma momentos... fotografia para 38. Estrada de chão, né? Mas por isso que eu lembrei, Pisque, da estrada de chão. A gente observa muito registro de imóvel, muita matrícula, que faltam 2 metros, principalmente os lotes mais antigos, do centro, dessas primeiras áreas ocupadas da cidade. Não os novos loteamentos, esses já são mais organizados, com sua matrícula, seu registro, seu contrato. Faltam 2 metros, 2,5 metros na profundidade do lote. E eu fui pesquisar isso para um cliente muito mais antigo do que nós todos juntos aqui. Ele me explicou, certa feita, que antigamente a rua era uma estrada de chão, só um macadame. Tinha o valo. A pista era menor. A pista era só carroçável, né? O vizinho mais para cima pedia para passar uma brita fina porque ele tinha um Ford A. Os outros vizinhos tinham carroças ou bicicletas e tinha o valo, a valeta. E a valeta era parte do lote, porque a água, todos os dejetos iam para a valeta e para a valeta desciam as ruas. Então eu vejo que a calçada de Joinville está voltando no tempo. Que aí eu não sei, Arno, se é de volta para o futuro ou de volta para um passado. Porque a nossa calçada ocupa esse mesmo espaço, 2 metros, 1,80 m, até 3 metros em alguns casos, mas o buraco é tanto. E não só o buraco superficial, o buraco da instalação de rede de esgoto, o buraco de instalação da drenagem, o buraco do buraco, porque às vezes tem buraco duplo. Então, por que nós estamos perdendo isso? Porque a prefeitura diz que a calçada é de responsabilidade do proprietário do imóvel, até o seu meio-fio, a sua sarjeta. E aí ele tem que fazer a calçada. Mas quem usa essa calçada é o contribuinte. É o cidadão que vai andar na rua. Então esse jogo de empurra-empurra, de ruas antigas, de trechos que a gente vê ali, que foram apresentados agora, a gente perdeu essa propriedade, esse olhar do proprietário do imóvel para ter uma calçada bonita, porque daqui a pouco a prefeitura vai lá e faz um buraco. Muito bem, e assim... Até engasguei, né? Muito bem, e assim a gente encerra esse primeiro bloco, mas você acompanha aí, continue com a gente, daqui a pouco tem mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe Chico Klein e Arno Kunli. Mas se você quiser acompanhar os programas que eles já apareceram ou outros convidados, acesse facebook.com/Passando a Limpo na TV. Esse é o programa de número 91, em maioria deles, quem esteve lá, o brilhante engenheiro Henrique Xiste Neto. Engenheiro Henrique, a gente tinha mostrado ali a questão dos abrigos de ônibus e você também tem uma relação próxima com esses abrigos, você é um entusiasta dessas questões, né? Eu acho que você tem o direito de falar sobre eles também nesse momento. Seria triste se não fosse cômico, mas tudo bem. Não, o que acontece é o seguinte, gostei muito das explanações que estavam prestei bastante atenção. A gente aprende, né? Aprende. Mas a gente tem batido muito nesse programa a questão cultural de Joinville, certo? Questão de cultura, da nossa cultura, né? Da origem, etc, etc. Essa semana aí eu vi um programa na televisão de entrevista e interessante, uma pessoa famosa na cidade sendo entrevistada, né, de vulto aí, e ela disse que fizeram um questionamento sobre o turismo e cultura da cidade. Aí disse que não, Joinville nunca se preocupou com o turismo da cidade. Joinville está atrasado em turismo por causa disso, assim, porque sempre foi
Você veja Blumenau, aí citou Blumenau com a Oktoberfest, citou Jaraguá. O entrevistado. Exatamente, o entrevistado falando, citando tudo isso. E que Joinville devia ir simplesmente na onda disso, né? Assim seria um coadjuvante. Eu pensei bem, falei, eu estou há 40 e poucos anos aqui, mais e muito mais da metade da minha existência. Pô, eu acho que não era possível que eu não pudesse assimilar a cultura. E é verdade. Só que tem um detalhe muito importante aí. Não é o joinvilense, é quem anima o joinvilense. Esse é o grande coisa. E outra, em Blumenau tem uma associação lá comercial, sei lá o quê, Jaraguá também e tal. E essa gente que é o PIB da cidade, ele se interessa pela cidade. Você está entendendo? Ele cobra de um governante, ele financia um governante, certo? Aqui não. Aqui ele não cobra do governante, ele põe o governante, mas não cobra. O PIB é dele, ele não divide o PIB. Eu me lembro muito bem quando aqui cheguei, e hoje, depois que veio aqui o Shopping Miller, é que deu uma, não sei que ano foi, vocês prestem atenção, vou fazer a pesquisa. 95. Mas era muito comum os riquinhos aqui dessa cidade ir fazer compra em Curitiba, certo? Não prestigiavam o comércio local. Eu me lembro muito bem do que eu estou falando. Compras até de cozinha para ir no supermercado lá. Então, evidentemente, agora o cara quer cobrar uma coisa dessa, para. Então, o responsável não é o povo. O responsável é quem, vamos dizer assim... É o prefeito, pronto. É quem anima a cidade. E nós não tivemos grandes animadores. Não tem Eu não estou prefeito. falando do atual, estou falando em geral. Ninguém. Não temos grandes animadores. Tivemos bons prefeitos, que fizeram Mas grandes tinha obras. animadores. Tudo bem, ok. Só que o que acontece é que agora, Sabe o que acontece inércia agora, total. Henrique? Esse que é o grande porém. Você falou da associação Inércia. empresarial, que deveria estar Não, cobrando. tô falando uma, Não, mas uma, vamos fazer a maior. várias. Que devia estar cobrando. Ela não cobra nada, ela acoberta essa administração ridícula que aí está. Acoberta. Não pede nada, não faz. É só você ir numa reunião na CIG, quando o prefeito está lá. Nada. Nada. Não apresenta nada e ninguém cobra nada. Absolutamente nada. Não é cobrado. E as outras associações, Henrique? Por exemplo, a associação que congrega os lojistas. Pelo amor de Deus, onde é que está o estacionamento rotativo? Onde é que está a via gastronômica? Onde é que estão os comerciantes que fecharam as lojas? Na Jerônimo Coelho? Só na Jerônimo Coelho? Mas no centro todo. O centro todo. Quem defendeu essa gente? Ninguém. Ao contrário, nós vimos na obra do Rio Matias, né, Henrique? Que o cidadão falou, graças a Deus que nós fomos atendidos pela empreiteira, essa empreiteirinha que não trabalha, que não faz nada, que é uma empreiteira incompetente. Você vai ver agora daqui a pouco. Pois é, e falando dos abrigos, que eu acabei fugindo do assunto, em cima do que foi falado, os abrigos é uma questão cultural. A forma com que ele foi feito, como foi dito no último programa, quem não viu, assista o último programa, como é que ele foi feito, como é que ele foi buscado né, e desenvolvido, é uma questão cultural. E já foi feito, parabéns, foi feito quer dizer, há 30 anos sem manutenção e ele... E agora estão destruindo. Agora destruindo, quer dizer, não há uma preservação, uma continuidade cultural. Porque um abrigo de ônibus daquele, um turista e olha, ele vai chamar atenção, não vai? Porque você não tem em São Paulo um abrigo de ônibus daquele, tem? Sim. Não tem. Aí ele vai perguntar por que é assim. Aí nós vamos dizer para ele, porque é enxaimel é assim, entendeu? Então, destroem o pouquíssimo que tem, ele é destruído. Está ali a Cidadela Antártica para dizer. Estão aí os nossos museus para dizer. Henrique, você chamou a atenção de um ponto que eu gostaria de pensar ele. Os animadores da cidade. Né? Você acaba de me lembrar de um livro chamado Filosofia Urbana, de Feueras, que diz que na cidade existem cidades que são animadas e cidades onde existem promotores de venda. Nós vivemos numa cidade onde existem promotores de venda, onde a venda é feita,
a pessoa pega o seu dinheiro e vai embora. Eu estou dizendo em todos os sentidos. Até as pessoas que moram aqui continuam não tratando essa cidade como ela merece. E a gente vê gente aparecendo todo dia aí como promotores de grandes ideias e, de repente, desaparece. Ou são desaparecidos. Essa cidade é estranha. É sui generis, sabe por quê? Nós estamos apresentando aqui já quase um ano. Não sei se já deu um ano. Não sei, Henrique, se já deu um ano que nós estamos iniciando o hino de Joinville, Não sei o também. nosso programa. Mais próximo, vai. Pode ser. Nós estamos mostrando toda a abertura de programa, a vergonha que é a Rua das Palmeiras. Estão lá as palmeiras. E continua igual. Continuam lá do mesmo jeito. Então, esse prefeito de Joinville... O monumento do imigrante. Me desculpe, não tem amor pela cidade. Ele tem raiva da cidade, porque devia ter vergonha na cara de deixar a principal Alameda de Joinville naquelas condições. O monumento, né, Henrique? Quebrado, destroçado. Vocês que são urbanistas, qual é a cidade do mundo que se preza, Que destrói o... que destrói os seus monumentos? Joinville? Muito bem. Não, essa não vale. Essa não vale. Essa estava muito fácil. Com algumas passagens que a gente tem turisticamente ou academicamente e profissionalmente por outras cidades, a gente vê que os monumentos são lavados, são identificados, preservados, Orgulho daquela são cidade. mapeados. Eu visitei uma cidade, Arno, que na calçada da praça, no pavimento, tinha uma marquinha com 2 pés. Você colocava os pés ali, enquadrava a máquina fotográfica e tinha o postal, né, de um edifício, ou de um monumento, ou de um... Você já ficava aquilo como recordação. Ficava ali, você não precisava ficar procurando na praça um ponto de encontro ou um ponto para poder enquadrar. A fotografia tradicional da fachada, do detalhe dessa praça. Joinville não tem isso. Olha, Tão só simples. para citar, por incrível que pareça, Henrique, E daí? Joinville não tem uma rede subterrânea de energia elétrica. Pouquíssimos trechos. E você falou há pouco coisas que tem em cima da calçada. Pois Joinville acho que é a única cidade do mundo também que os transformadores da rede subterrânea São. estão em cima da calçada. É só olhar do lado do edifício Manchester, é só olhar no acesso à Catedral de Joinville. E pior, né, Henrique? Fizeram um estardalhaço danado de 500 metros de rede subterrânea na via gastronômica. E agora o que vai acontecer? Vão cortar tudo. Vai voltar para ser aérea de novo. Vão ter que cortar tudo, né? Pasme. E sabe o que, Mas- Mas você quer ver só um exemplo? Um exemplo. No prédio que eu moro, o meu prédio tem 30 anos, certo? Rua Aquidaban. Mesma idade dos abrigos. Pois é, a Rua Aquidaban, ok? Então, é relativamente central. Muito bem. A entrada de energia, ela é subterrânea. O poste fica do outro lado da rua, ele vem e entra, e como era antigo, este relógio, vamos dizer assim, esse quadro, ele não está na frente, ele está na garagem, dentro da garagem. Olha só o exemplo, isso é clássico esse exemplo. E nós estamos querendo tirar esse relógio de dentro para nós antecipamos atender as exigências da própria concessionária. Tirar de dentro e colocar na frente, numa mureta, onde o leitor pode vir e não precisa entrar dentro do prédio. Hoje ele precisa entrar para poder ler. Tudo bem. O que acontece? Você sabe o que eu tenho que fazer? Tirar de subterrâneo e deixar aéreo. Porque não pode mais, pelo seguinte, porque passa o esgoto sanitário ali, nós vamos intervir no esgoto sanitário. Ah, pasme! É uma vergonha. Pasme! Sabia disso? Vocês sabiam disso? Não. Então fiquem sabendo. Rua Aquidaban 256. Vão lá e vejam. Nós não podemos tirar. Então o que nós vamos ter que fazer? Uma coisa que está subterrânea, não aparece nada pendurado de fio,
eu vou ter que botar um fio pendurado e um poste. Pouca vergonha. Não, e um poste ainda dentro do meu jardim para colocar o quadro. Por quê? Porque não é permitido que se faça o cruzamento, porque ali passa o esgoto sanitário. Ora, bolas! Tem mil jeitos. Se eles não sabem fazer, me contratem que eu vou lá e ensino como faz. Nós não sabemos fazer isso? Nós estudamos para isso. Né? Ô, Henrique, mas Napoleão III está dando voltas no caixão. Você Napoleão falou em III. esgoto sanitário, vamos voltar ao Rio Matias, tem alguma coisa para mostrar? Vocês falaram, o professor Pisca falou de Rio Matias, falando de coisa que pode ser subterrânea e não é subterrânea. A gente tem um modelo aí que a gente queria mostrar para você. Opa. E até contrapondo o professor Pisca, a obra do Rio Matias está parada. Está aí, ó, a Casa de Máquinas do Rio Matias. Tá aí, O ó. pessoal está trabalhando lá, professor Pisca. Olha o que estão fazendo. Estão pintando uma obra inacabada. Ah, não acredito isso. Estão adiantando o serviço. Ah, uma bomba, hein? Acredita nisso? Não dá para acreditar. Ah, uma bomba. Não. A bomba não tem ainda, vai vir Isso depois. sabe para que é? É porque não trabalharam um mês inteiro. E fazer medição, é? Não fizeram nada. E agora para fazer medição, é lógico. Vamos medir a pintura. O telespectador tem que entender que medição é um termo usado para quando se paga obras públicas. Normalmente é assim, você mede o que foi feito. Exatamente. E aí a pintura é um dos últimos itens da tabela. É o último. É o último. Não tem nem Mas aí, cobertura. como a empreiteira, a construtora já fez um item, seja ele Ei, 5, 10% eu quero saber. da última linha, a obra já chegou no final, Ei, em 5%. tem alguém ajudando a empreiteira aí. Só pode Eu ser, né? já dei um exemplo aqui Só que pode ser, né? colocaram a calça antes de colocar a cueca. Não foi? Desde o isso aí. início, né? O que a gente Nós falou. já demos esse exemplo. Mas vamos falar do trânsito? Vamos falar do trânsito. Essa semana o Olha trânsito só. foi complicado. Para começar, a gente vai mostrar algumas imagens da rua Albec. Aliás, Tá fechada. As imagens foram na terça-feira, acho, né, professor Pisco? Ou segunda-feira? Terça. Mas hoje ainda está fechada. Está na mesma situação. O pessoal vem pela rua Cachoeira e não pode convergir à direita. Principal acesso ao bairro do Boa Vista. Exatamente. Agora, o único acesso é pela Ponte do Trabalhador lá, Ou pelo Guanabara. Iririú. Ou pelo Iririú, que é muito mais longe. Para ir na Polícia Federal, você tem que ir a Araquari e voltar. É difícil. E Ou se- vim de navio lá. Joinville é sui generis em tudo. É a única cidade onde, por causa de uma obrinha, porque aquilo ali é uma obrinha, uma rede de esgoto simples, Henrique. Você sabe por que existe? Águas de Joinville fecha. Pois é, o Pisque, tudo é permitido, na rua é complicado, né? Todos vocês, eu já trabalhei, você já trabalhou com obras públicas, é difícil, você incomoda. Mas dá para fazer. Pois é, mas acontece o seguinte, mas você sabe por que está assim e que nós estamos reclamando? Porque não tem fiscalização. Porque não tem uma organização, um gestor. Não tem gente que manda Se na tivesse- cidade. Eu só quero dar uma pausa aqui nessa imagem ali, Zé, que o Carlos Brandão que fez essas imagens pra gente e ele fez a imagem, eu perguntei que horário que você foi? Ah, foi no início da tarde. Professor Pisque, acredito que a obra desde a parte da manhã tá. Desde as 10 horas da E a gente está manhã. reclamando que não tem, às vezes, comunicação. E olha só, a mensagem que eu encontrei na página da Prefeitura, no Facebook, foi publicada às 2h51 da tarde. Você fechou Mas peraí. 4 horas antes, Fechou. depois publica. Tá certo que tenha no Facebook, mas ninguém vai ficar vendo o Facebook o dia inteiro para sim, saber as sim, coisas sim. da prefeitura. Eu digo assim porque é o único lugar que eu poderia servir como base. Não, mas Deveriam deve ter ser- outros Mas e comunicados essa também. guarda que existe aí? Ah! Tá entendendo? Mostra Isso aí. tinha que estar na rua, pezão no chão, informando, sorrindo para o povo, porque às vezes você está num congestionamento e tem um guardinha e você já quer matar o guarda. Se o guarda é simpático, é verdade. Se o guarda, oi, como vai o senhor? Olha, o Mas trânsito tem tá guarda aí, simpático Porra! O que acontece? Tem Você muito fica leve, mais guarda. leve, não é a verdade? Tem. Henrique, mas Daqui a tem pouco eu muito vou ver o guarda guarda simpático. Eu simpático. vejo isso em outras cidades, já vi. Vamos ver daqui a pouco. Aliás, Vamos ver. um desses agentes de trânsito, ele foi abordado e o vídeo foi publicado nas redes sociais. Você vai acompanhar aí um agente de trânsito, a multa que o agente de trânsito está aplicando aí, o vídeo nas redes sociais. Escondidinho, embaixo de uma árvore. Isso não Explica foi aí um combinado, pouquinho. né? Não. Confira aí. Comigo, eu falei. Estou aqui na Visconde Tonai, como eu falei para vocês que ia filmar o guardinha azul, que fica multando todo mundo na rua Marajó, próximo do cemitério. Ele está aqui na frente do batalhão. Eu vou ali conversar com ele, para ver o que ele me disse. Nós, pai de família,
com essa crise que o Brasil está tendo, com essa pandemia, ele está notificando todo mundo. Vamos ver o que ele fala para nós. Boa tarde, amigo. O senhor pode falar para nós como é que é o seu nome? Como é que o senhor se sente estando notificando todo mundo aqui, no meio dessa crise que nós estamos passando no Brasil, com essa pandemia, e nós, pai de família, está trabalhando, o senhor me notificou 2 vezes. Lá na Rua Marajó, o senhor fica toda tarde na Rua Marajó, notificando todo mundo. Sim. Como é que o senhor se sente? Eu me sinto cumprindo o que eu tenho que fazer. É? E o senhor? O senhor notificando? Eu sou pai de família, trabalhador, e o senhor me notificou 2 vezes. Nós temos uma página no Facebook, o senhor notificou mais de 500 pessoas. Sim. Entende? Até com o carro sujo o senhor está notificando, umas coisas absurdas. O senhor bota lá assim que as pessoas falta de atenção, entende? Sim. Como é que o senhor se sente? Manda aqui que o senhor vai ficar bem famoso aqui para passar para o pessoal hoje. Tomara que ninguém fale mal, porque desacato ou calúnia dá processo. É isso. Então nós Pode estamos aqui, esse aqui é o Então agora Durta. Então aqui está ele aqui para falar sobre essas multas que ele está aplicando todo mundo. Hoje ele está aqui embaixo do pé de árvore, sim, mas geralmente à tarde ele está lá na Rua Marajó. Já tinha falado com o pessoal aqui para vir falar com ele. Esse é o nosso Brasil, que nós merecemos no meio da pandemia. O país está com crise e nós estamos aqui, ó, pai de família, e esse aqui tirando dinheiro de nós, ó. Cadê os vereadores dessa cidade que não fazem nada? Um abraço a todos aí. Inclusive, alguém me Não, consultou mas sobre a multa. vamos ver o que está escrito na multa. Exatamente, foi isso que é a consulta que me fizeram. Exatamente, eu estava conversando com o Henrique sobre isso, fala de desatenção ao volante. Isso. Eu pergunto o que significa isso exatamente? Alguém mandou aquele oficial multar, simplesmente isso. O meu amigo, eu não acredito, o meu amigo Braulio Barbosa, que é o secretário de Segurança, será que os guardas têm meta para multar? Tem. Já foi dito que tem. Se houver isso, isso é criminoso. Isso é um atentado ao cidadão. Né? A gente pode falar Espero isso... que não seja isso. Agora, colocar na multa desatenção, Falta de atenção é terrível. falta de atenção, esse guarda aí Você não tá sabe com nem falta- o que está fazendo. que ele tem que Agora, fazer? quando interrompe uma rua, Parar, pô. não tem sinalização e não tem guarda. Aí não é falta de atenção da prefeitura. Tem uma rua Blumenau aí para mostrar com a sinalização? Temos, mas a gente vai deixar para o próximo bloco, então você aguarde um instante aí, que daqui a pouco tem mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe Chico Klein e Arno Kunli, mas se você quiser assistir os programas anteriores, é só acessar a nossa página no Facebook. Aliás, se você seguir a nossa página, curtir a nossa página, você vai ficar por dentro de todos os vídeos novos que são publicados. Aliás, tem lá o vídeo da garagem, da oficina da prefeitura, aqui na região central, que teve quase 2.000 visualizações, então é muito bacana, tem sempre um conteúdo muito interessante para você. E o professor Pisque levantou essa bola no bloco anterior sobre o que aconteceu também na Rua 15 de Novembro, que também foi interditada devido a obras. Quem esteve lá e traz uma matéria especial é o Carlos Brandão, direto da Rua 15. Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando a Limpo. Pisque, Wagner, Henrique. Estou aqui na esquina da Rua 15 com Rua Blumenau, onde está sendo feita a obra de requalificação aqui da Rua Blumenau. Trânsito todo aguçado, aquela situação toda, mas o que me chama a atenção é o sistema de isolamento que está sendo usado aqui da Rua 15. Olha só, a Rua 15 está fechada. Só para você ver, emendaram um fio de telefone, olha ali, emendaram o fio do telefone, puxaram uma fita, olha só, a fita, e amarraram tudo na plantinha. Olha ali, a plantinha que está fechando o trânsito na Rua 15. Para a gente ver, analisar o nível de profissionalismo aqui, do isolamento, da identificação do isolamento das ruas da cidade. Pra que tudo na mesma hora, cara? Olha a cidade do jeito que tá. Bota aí que o Joinvilense não aguenta mais, cara. Não aguenta mais. Infelizmente, essa é a gestão do Joinville.
Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando a Limpo. O Henrique, Wagner, Arno e Chico, essa é a fotocópia, isso aí mesmo, da atual administração. Eu tenho De um prefeito que não tem vergonha de tocar uma administração desse jeito. Se a pessoa mostrar isso em outros locais, Eu né? ia fazer uma outra Imagina, comparação. Isso dá abertura do Fantástico. Eu ia fazer outra comparação. Praça da Alegria. Eu ia comparar essa administração com a estratégia de guerra dos russos para enfrentar os franceses e os alemães. Primeiro com Napoleão e depois com Hitler. Quando os russos iam recuando, eles destruíam tudo para que o inimigo não tivesse acesso a nenhum bem que fosse deixado. Alimento, ponte, nada. Era tudo destruído. Chamada essa tática de terra arrasada. Não é pouco para Joinville. Nós temos os urbanistas aqui, mas eu quero o apoio do Henrique também nesse momento, e chamar as imagens dessa obra que o Brandão mostrou da Rua 15 e os transtornos que o trânsito causou. Então confira aí imagens da Rua 15 de Novembro enquanto a gente conversa. Essa aí é da Rua Albert, Rua 15. Vamos lá. Rua 15 de Novembro, lá em cima, na Expedicionário Rose. Né? Então, a obra estava lá, Rua 15, beleza. Esse trecho ali, Henrique, eu tive na sexta-feira passada, nesse prédio ali, o Adville, no escritório de um amigo meu, e a obra já estava feita, já estavam fazendo o lado de cada pista. E eu imagino que no sábado e domingo estaria concluída, mas não, na segunda-feira, certo, não trabalharam, né, professor? Não trabalha, não trabalha à noite, não trabalha nada. E olha o transtorno que deu, o cara vindo da Rua 15 e todo mundo teria que descer ali pela Expedicionário Rose. Então, olha só o que acontece, ele quer chegar no centro, o que ele faz? Com isso, Wagner, dá um nó. com isso, a prefeitura não precisa investir em marketing da obra. Porque se ela quer publicar na segunda-feira, às 14h51, uma obra que está acontecendo o dia inteiro, ela que poderia ser feita no final de semana, que não tem movimento para o Boa Vista no bloco anterior, ela faz a obra agora, durante o expediente da cidade. E aí todo mundo vê a desgraça acontecendo. Sim. E aí falta o incentivo positivo do negócio, que a gente tanto procura alguma coisa boa, mas não acha. Então faz a obra no final de semana e apresenta a obra pronta como surpresa, melhorada na segunda-feira. Agora não começa a segunda-feira trazendo impactos negativos para a mobilidade urbana. Quanto tempo? Tinha um famoso na cidade que falava que ia economizar um tempo num fluxo de um cruzamento maravilhoso. É o homem que nós vamos falar daqui a pouco. Então, quanto tempo toda essa turma que está ali parada no engarrafamento perde, tá, na cidade. Mas isso eles ninguém ganharam conta. Um prêmiozinho lá, aquele... Foi ganhado um prêmio aí já. É? Acho que vão ganhar mais. Então essa situação chamou muita atenção, deu muito transtorno. A gente viu ali, Rua Mário Lobo ficou com fluxo intenso, aquela rua lateral da Rua Blumenau, antes do hospital, também ficou com um trânsito complicado, porque, como a gente viu, teve comunicado da Rua Albert atrasado, desse da Rua 15 não teve comunicado, então aí ficou pior ainda, né? Só para complementar, a obra do Rio Matias não avançou 1 centímetro. Nada mais, está tudo parado. Agora tem uma máquina lá na frente do Shopping Mille, etc e tal. Mas durante os 40 dias aí, a quarentena, não fez nada. Não fizeram nada. Pior, o prefeito deu férias coletivas. Meu Deus. Quando os serviços têm que... Trabalhem em home office, tudo bem, né? Mas trabalhe, né? Olha... Você já ouviu falar do nonsense? Nonsense é uma coisa sem sentido, não é? Joinville é a cidade do nonsense. Aliás, o Juarez Machado foi um que lançou o nonsense no Fantástico. Lembra do Fantástico? Não é do meu tempo. Não é do teu tempo. Quando foi começado o Fantástico, o Juarez tinha um quadrinho ali que era nonsense. Quer dizer, ele fazia as coisas sem sentido para a gente dar risada. Ele fazia as coisas sem sentido rapidamente, uma pintura, qualquer coisa, que você via, pô, aí você dava risada. Era um quadro. É a nossa cidade. Henrique, você me permite fazer uma brincadeira que o Juarez fez num desses programas que eu nunca esqueci? É simples, ele pega uma agulha
um fio, Tudo imaginário. tudo imaginário. E costura. Costura os dedos. Ele faz todo um teatro. Então, Cara, isso é nonsense. tem que costurar a boca, a orelha. Isso, mas isso foi uma brincadeira que eu nunca esqueci disso. Olha, as desculpas agora são que está todo mundo trabalhando em home office. Home ops? Home office. Home office é ótimo. Home office. Escuta, quem quer empreender não consegue. Tem uma empresa em Joinville que já tem a licença ambiental desde setembro para instalar, concedida pelo IMA. Essa mesma empresa entrou em 2017 com pedido de alvará de terra... 2017! Pedido de alvará de terraplenagem, a terraplenagem é aquela de... Sim. Só Olha limpar lá. o terreno. Arrumar o terreno. E o alvará de construção. Pois já saiu a do alvará de construção também. E de terraplenagem, nada. Imagina nessa época em que Joinville tem 40 mil desempregados já. 40 mil desempregados. E quem quer produzir, quem quer trabalhar, essa maldita prefeitura de Joinville administrada dessa forma, não deixa trabalhar. Não deixa. E olhem, daqui a mais um mês, Henrique, vai ter 50 mil desempregados. Em se tratando disso, já que a gente está falando de pandemia, a gente pegou um depoimento da presidente do Sindicato dos Servidores. Então, confere aí o depoimento da Jane, ela falando sobre os servidores da saúde. Como é que está a situação dos servidores públicos da saúde, que não pararam em nenhum momento, né? E como é que eles estão trabalhando, principalmente no Hospital São José e nos postos de saúde. Confira aí. Então, nesse momento de pandemia, né, o descaso com o serviço público e com o servidor público, ele só intensificou. Nós estamos acompanhando um exemplo, né, o Hospital São José, as condições de trabalho foram precarizadas ainda mais nesse momento de pandemia. A falta de equipamentos individuais de proteção. Recebi agora, pouco antes de vir para cá, de um servidor dizendo que estão sendo feito uso de máscaras de pano, de tecido para os servidores, né? Tem várias situações. Nós tivemos aí há poucas semanas atrás a notícia de que o senhor Douglas, né, que preside o Hospital São José, estava contagiado com a Covid-19 e os servidores estavam sendo impedidos de fazer o teste, mesmo apresentando os sintomas. Tivemos recentemente também uma denúncia dos servidores de um posto de saúde do quilômetro 4, em que a médica que atende no posto de saúde fez o exame, teve confirmado para a doença da Covid-19 e mesmo assim os servidores que trabalham nesta unidade, eles foram impedidos de fazerem o teste. Então é muito grave a situação, ela avança, né, de forma negativa e a Prefeitura de Joinville, o governo, a gestão Udo Deller não tem feito os encaminhamentos necessários para resguardar a saúde e a vida tanto dos servidores quanto da população que são atendidos nesses locais. Né, Henrique? É um depoimento, uma denúncia forte, né? Não tem nem o que falar, E sempre foi o argumento dos defensores do governo de que a saúde vai muito bem em Joinville. Vai tão bem que tem mais de 1000 casos de dengue. Sim. Que é outra pandemia que tem aí. Então, é vergonhoso, Ela né? falou impedido. Pois é. Mas ela fez mais um depoimento? Ela também fez um depoimento falando sobre a questão da alíquota de contribuição para o Ipreville. Confira aí mais um depoimento da presidente do Sinseg, Jane Becker. Então, nós ficamos sabendo também, pelos canais da imprensa,
que o prefeito Udo Deller pretende dar andamento, né, a um projeto do IPREVILE que aumenta a alíquota do imposto previdenciário dos servidores de Joinville de 11% para 14%. Já fizemos contato com a Câmara de Vereadores, solicitamos a participação do SINSEG nas sessões e comissões online para que a gente possa debater, né, com os vereadores caso esse projeto realmente volte em pauta. Lembrando, né, aos servidores e à população de Joinville que nos assiste, que esse projeto, com muita mobilização da categoria de servidores, ele parou, a tramitação parou na primeira comissão de legislação e com o compromisso, né, do presidente da comissão, o vereador Richard Harrison, de fazer uma ampla discussão. Já iniciamos uma boa discussão com o IPREVILE no dia da apresentação das contas, em que ficou comprovado que o IPREVILE não é deficitário, ou seja, não há uma necessidade legal, a partir da aprovação da reforma da Previdência Nacional, de que o IPREVILE, né, precisaria aumentar a alíquota do imposto previdenciário dos servidores aqui da cidade de Joinville. Então, e muito claro ficou nessas entrevistas do prefeito que a intenção do governo Udo Deller, da gestão pública do município de Joinville, é amenizar os gastos da prefeitura e jogar essa responsabilidade para as costas, para o bolso do servidor, aumentando o desconto da Previdência, né, do servidor público, de 11% para 14%. Isso é inadmissível. Claro que não. Olha, sobre IPREVILE, eu queria falar que o atual prefeito está fazendo uma rolagem. Que já está em R$1 bilhão que não repassa os recursos para o IPREVILE. Enrolagem, né? Enrolagem. O único prefeito que fez isso. É verdade. Outra coisa. O IPREVILE sempre foi administrado aí, teve sempre boas administrações. Sim, graças a Deus. Então, é um instituto que tem bastante recursos. Nós nunca ouvimos falar, pelo menos até agora, nada que desabonasse as administrações do IPREVILE. Agora, para um prefeito que tem a cara de pau de dizer que vai entregar, ele falou, e nós estamos gravados aqui, que vai entregar o mandato com 500 milhões em caixa. 500 milhões de quê? Em dívida. De buracos? De buraco, de dívida. Sem contar a questão da IPREVILE, né? Sem contar... Joinville é a cidade da mentira, vocês que são urbanistas. Né, Henrique? Nós já mostramos aqui projeto de reurbanização do bairro dos Espinheiros. Cadê? Fake. Revitalização do centro. Fake. Com dinheiro de outorga onerosa, lembra disso? Mas isso é um assunto para o próximo programa, né? Eu gostaria de voltar a um assunto que nós deixamos no ar aqui no programa passado, e vou provocar o Henrique. Henrique, De novo. nós comentamos na semana passada sobre a questão da água, que se ia faltar água, se devia haver um plano de contingência frente ao nosso clima, que está chovendo muito pouco. E aí, Henrique, vai faltar água? Pergunta para a MAI. Porque você não... Dá uma ligadinha na MAI, que era uma agência reguladora que estaria hoje bastante preocupada e vamos dizer, monitorando não é a isso. MAI, mudou o nome. Ares. Não é a MAI? Não. Liga para a Ares. E o que é a Ares? É a agência reguladora. Ares? Todo mundo já sabe É o que eu tô horóscopo, pô. É horóscopo, Ei, pô. desculpa. Todo mundo já sabe É o que eu estou horóscopo. falando. Eu só oriento, como ninguém está alertando com mais incisão, eu oriento aos joinvilenses, por favor, economizem água. Pois é. Que se não economizar, vai faltar. Se continuar com esse clima, nós teremos falta de água Não, mas se fizer... logo, logo. Estamos tentando ajudar, Henrique. Pois é, agora você veja, agência reguladora, olha o nome. Desreguladora. Então, a agência reguladora já foi um nome que foi constituído na legislação, lá em 2002,
né? Isso, por aí. Olha, 2001, Então, 2002. Pois é, foi constituído. E agências reguladoras eram justamente para tudo isso, inclusive isso, principalmente para esse tipo de coisa. Saneamento e falta d'água. Quer dizer, ele Henrique, vai lá e corta. Henrique, Não está tem. terminando o tempo, mas eu gostaria de fazer um convite público aqui para o nosso próximo programa. Certo. Gostaria de convidar o ex-secretário de Público aqui, Danilo Conte, para ele explicar algumas coisas aqui, ao vivo e a cores. Ótimo. Seria muito bom tê-lo aqui explicando para vocês sobre certas leis que foram criadas. Sobre a mobilidade e sobre a legislação urbana. Exatamente. Muito bem. Então, o ex-secretário Danilo Conte está convidado e você também é nosso convidado para estar aqui no próximo programa. E contamos com a presença. Obrigado, Henrique. Obrigado, professor Pisque, Chico e Arno. E obrigado você que nos assiste sempre. Boa noite. Um grande abraço Boa e noite. até o próximo programa. Boa noite.